Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês questões de direito. Hoje eu quero trazer para vocês um estudo de caso que eu fiz, né, pautada aí em uma situação mundial, né, recentemente teve aí o julgamento do Johnny Depp e sua ex-mulher, Amber, e eu achei bem interessante aqui e quero fazer algumas observações e pontuações para vocês, tá? Se vocês não assistiram ainda, vai lá, assiste, é bem bacana, são 3 episódios e para nós do direito é bem bacana, né? Mas se você não é do direito também não tem problema, tá? Bom, o primeiro levantamento que eu quero fazer para vocês, ou observação, tá? É referente aí à legislação da violência doméstica, tá? Aqui no nosso Brasil, no nosso país, nós temos aí a Lei Maria da Penha, que protege a mulher. Lá nos Estados Unidos tem também a proteção da mulher também, tá? E para que vocês saibam, nós não somos a favor a qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa, tá? Deixando bem claro aqui para vocês, tá? E segundo ponto também que eu preciso compartilhar com vocês é que cada país tem aí uma dinâmica de julgamento diferente, tá? Então, nos Estados Unidos, os processos vão a júri popular. No Brasil, alguns processos não vão a júri popular. Por exemplo, processos cíveis, né? Na área civil, não vai a júri popular. O caso do Johnny Depp foi a júri popular, porque a dinâmica nos Estados Unidos funciona desta forma. No Brasil, não. No Brasil, os únicos crimes que vão a júri popular é contra a vida, tá? Os demais crimes, geralmente não vai a júri popular, tá? Então, nós temos aqui no Brasil área civil, criminal, trabalhista e dentre outras, tá? Geralmente acontece audiência de instrução e julgamento, mas não tem júri popular, tá? Somente contra a vida. Deixando claro aí essas observações, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida e acham que aqui no Brasil funciona da mesma maneira. Não funciona, tá? É o segundo ponto que eu levanto para vocês. O terceiro ponto, que para mim é importante, é a questão jurídica deles, tá? Eu achei muito bacana a bancada jurídica do Johnny Depp, né? Eles foram bem estratégicos com relação à escolha tanto do estado que foi dada entrada ao processo em Virgínia, quanto todas as alegações que eles fizeram, as provas que eles trouxeram no processo. Eu gostaria muito de ter acesso ao processo para realmente ver na íntegra, né? Você olhando o processo é diferente quando você assiste um documentário, até porque o documentário vai favorecer apenas um lado e como é um documentário do Johnny Depp, vai favorecer o lado dele, né? Então eu gostaria muito de ter acesso aos autos, né? Mas enfim, no momento ainda não é possível. E bom, enfim, eu achei bem interessante toda a estratégia que eles trouxeram aí, estratégia jurídica que eles trouxeram aí no processo do Johnny Depp, né? O objetivo desse processo aí do Johnny Depp foi trazer aí, a imagem dele estava denegrida por conta de todas as alegações que a sua ex-mulher fez, dizendo que viveu em um relacionamento abusivo, que sofria agressões. Então o objetivo do Johnny Depp foi restabelecer a sua honra frente à sociedade, até porque ele teve muitos prejuízos, ele teve vários contratos cancelados por conta dessas alegações feitas pela sua ex-mulher. E o objetivo dele também nesse processo foi trazer aí as falsas acusações que a mesma fez a ele, tá? Então, o processo gira em torno dessas duas situações, tá? E foi um processo aí bem longo, me parece que foi 1 semana de julgamento, tá? Pelo que tá lá no documentário. Lembrando também que ambos são atores. E aí já entrando aqui em alguns episódios, são 3 episódios, entrando aqui nos episódios deles, da Netflix, do documentário, eles são atores, tá? Então em alguns momentos eu percebo que eles estão atuando, que eles conseguem aí muito bem segurar ou expor sentimentos, enfim, dá para perceber em alguns momentos, tá? Um momento ou outro a gente consegue perceber aí eles expondo de fato o sentimento deles, tá? Isso fica muito evidente. Então, como são atores, gente, é muito difícil vocês
pra mim, tá? Eu vou falar por mim. A todo momento, pra mim, eles estavam atuando, são atores, então eles atuam muito bem, tá? E outro ponto também que eu acho interessante, foi filmado, né? Óbvio, foi filmado aí o julgamento. Então foi uma estratégia também do Johnny Depp ou da bancada jurídica dele, não sei, acredito que os dois aí sentaram e entraram num acordo para gravar com o consentimento da juíza e dos demais, né? Enfim, a parte da ex-mulher dele não era a favor. Mas o objetivo dele, como eu falo, era trazer e mostrar para a sociedade de fato o que havia de fato acontecido, a verdade, né? Mostrar para ele poder se restabelecer aí na sociedade, porque a imagem dele estava denegrida, tá? Tendo essas informações, eu quero aqui compartilhar com vocês. Teve alguns momentos dos episódios que me trouxeram vários questionamentos e dúvidas, né? Principalmente nas partes quando eles iam, até o documentário trouxe, né? O depoimento das testemunhas. Vocês percebem, eu percebi que as testemunhas do Johnny Depp, eles respondiam que fazia sentido, né? Se fosse prejudicar o Johnny Depp, eles falavam que não lembravam, que não viu, estratégia. E da parte dela não teve muitas testemunhas, só teve a irmã dela como testemunha, pelo que eu me lembre, e a irmã dela afirmou que ela havia presenciado já, que ele havia agredido ela. Então foi a única testemunha que foi a favor da Amber e disse que presenciou. Mas não temos outros tipos de provas, muito embora ela tinha ingressado já com processo criminal, dizendo que havia sofrido uma agressão. E, enfim, como ela oscila muito, no documentário ficou evidente isso, que ela oscilava muito em questão de algumas afirmações, ficou meio que provado, ou deu a entender que as acusações foram falsas, tá? Então, a todo momento, o Johnny Depp vem batendo nesse argumento que ele não agrediu ela e que isso nunca aconteceu. Fato o Johnny Depp, ele era assim, né? Ele deixou claro e foi perguntado isso a ele sempre foi usuário de drogas, né? Ele viveu num contexto desse e sempre bebeu, então tinha problemas com bebidas alcoólicas, e todo mundo sabe, né? E uso de drogas. Então, subentende-se, a gente sabe que boa parte das pessoas que utilizam desses entorpecentes fica um pouco alterado, mas ele sempre deixou claro que nunca agrediu a sua ex-mulher. Ele sempre vem afirmando isso, tá? Como eu disse, algumas testemunhas do Johnny Depp me trouxe muitas dúvidas, né? Então, tanto o motorista do avião, que quando fazia algumas perguntas se ele havia presenciado que o Johnny Depp havia agredido, que lá conta a sua ex-mulher, ele fala que não lembra, que não viu, e quando fazia um outro tipo de pergunta, ele responde. Então, e aí as outras testemunhas dele também, principalmente segurança e motorista, fala que não lembra, que não viu. E aí, então, isso me gerou um pouco de dúvida, tá? Além disso, também, algumas provas foram retiradas do processo, a juíza acabou não vendo, por achar que não era pertinente. E aí depois, ao final lá do documentário, eles falam que tinham provas que comprovavam que de fato ele havia agredido a Amber, enfim. Então, assim, é um contexto um pouco complicado, então precisaria a gente pegar o processo para realmente ver. Mas enfim, hoje já saiu o julgamento e foi procedente, né? Esse é o termo que nós utilizamos. Então ele ganhou a causa, perdeu alguns pedidos, né, que nós falamos, e Amber também ganhou alguns pedidos, tá? Mas o que eu quero aqui trazer para vocês, fazendo aí uma analogia do contexto do Johnny Depp para os nossos casos aqui no nosso Brasil, acontece a mesma coisa. A diferença é que são pessoas que não são famosas, tem pessoas famosas também, mas quem é o dia a dia, acontece das pessoas estarem em um relacionamento abusivo e tóxico
E às vezes o ex-cônjuge nunca bateu na mulher e a mulher, por vingança, porque ele não quer mais estar com ela e não consegue seguir o caminho, acontece, por vingança, ela entrar aí com um processo de Lei Maria da Penha, tá? E aí eu trago para vocês que sim, é possível você apresentar a sua defesa sempre, sempre é possível, né? É claro que é mais trabalhoso você apresentar aí as defesas, trazer provas sobre as falsas alegações, porque a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, somos muito a favor, é uma lei muito boa e realmente ela resguarda aí o direito da mulher, né? É uma lei boa, mas quando ela é utilizada da forma correta. E não nesses casos quando as mulheres acabam utilizando essa lei para acabar com a vida do seu ex-cônjuge ou usar como pirraça ou vingança, tá? Então é esse contexto que eu trago aqui para vocês. Então quero deixar aqui claro para vocês que quando vocês passarem, caso você esteja sofrendo aí uma violência dentro de casa, procure sempre ajuda e caso você esteja respondendo um processo de Lei Maria da Penha, busque também aí uma defesa, que é importante. Em todos os casos é importante você ser acompanhado por um advogado da sua confiança, seja defensor público, seja um advogado particular, tá? Então fica aí para vocês hoje esse estudo de caso, eu achei bem interessante, gostei bastante ter analisado esse caso e trazer essas informações, então fica aí para vocês.